Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é acidentes por desastres naturais, principalmente referente à parte de seguros. Os nossos convidados de hoje são Sérgio Zaveri, especialista em gerenciamento de riscos. Seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado, bom dia, Ricardo. E o síndico profissional, certificado síndico 5 estrelas, José Roberto Arantes. Muito bem-vindo novamente ao programa. Obrigado, Ricardo. É um prazer estar aqui. Sérgio, eu vou começar com você. A gente, nesse momento, principalmente voltado à parte de chuvas, né, que tem trazido bastante desastres a todas as regiões do país, mas não só esse tipo de desastre natural. A preocupação do síndico, talvez a principal preocupação do síndico, é sobre a seguradora. Se o seguro cobre, se existe algum tipo de seguro que cobre, eu queria que você falasse um pouco sobre esse tema para a gente começar o nosso bate-papo de hoje. Tá. Ricardo, Roberto, é um assunto bastante complexo, né? Os danos que são decorrentes dos eventos de natureza, existem restrições nas apólices de seguro. Então, quando contratar um seguro de condomínio, é muito importante verificar as condições gerais, principalmente naqueles condomínios que possuem árvores, que possuem rios em volta, que são condomínios que estão na região do litoral, que são condomínios mais suscetíveis a danos da natureza. São Paulo, o próprio Brasil, né, inclusive o nosso litoral aqui de São Paulo, ele é um local onde caem muitos raios. Estatisticamente, todos os outros países, outros continentes, têm outros eventos de natureza que são devastadores, mas os raios eles estão basicamente concentrados todos aqui no Brasil e principalmente no litoral de São Paulo, onde você tem a maior incidência. Isso, consequentemente, traz para nós, dentro do mercado segurador, as coberturas de danos elétricos, que são eventos ocasionados durante chuvas, os raios que vão cair, né, por todos os locais, que isso não é definido, né, não é determinado, mas isso vai acabar gerando uma alteração na energia, numa oscilação, e isso vai acabar ocorrendo um dano elétrico. E o dano elétrico hoje, dentro das coberturas de condomínio, dos seguros nas apólices, é a cobertura que tem o maior custo dentro de um seguro. Então é muito importante que o síndico tenha essa preocupação também de verificar quais são os danos que podem ser ocasionados em função de um dano elétrico, porque essa cobertura tem que estar muito bem dimensionada. Deixa eu te fazer uma pergunta objetiva. Então, existem, e aí depois eu quero esmiuçar isso com você, mas existem alguma possibilidade de a gente englobar dentro do seguro essa parte de causas desastres naturais? Os eventos por natureza, Ricardo, já é uma cláusula de exceção, é um risco excluído na maioria das apólices. Então, tem apólices que sim, tem apólices que não. E aí o que a gente Mas existe a possibilidade? Existe a possibilidade. Agora, tudo depende, né? Como o advogado fala, né? Sim. Tudo depende, né? Então, qual a origem do dano? O que ocasionou aquela perda, né? E é nisso que a gente vai trabalhar para que tenha a cobertura adequada, né? Agora, claro que tem seguros que não vão, tem coberturas que são impossíveis de você falar, eu quero cobrir. Não tem, porque a seguradora não permite. Vou deixar você, fica de stand-by, eu quero chegar a quais são essas coberturas. Vamos guardar para a audiência. Aguarda um pouco mais para frente. Arantes, você como síndico tem essa responsabilidade de decisão, né? Qual o seguro que você vai contratar para o seu condomínio? E aqui fora do ar, a gente estava conversando, e o próprio o Sérgio falou que os seguros têm muitas diferenças, né? E ele também falou uma coisa que a gente está muito acostumado, que é olhar o preço, né? Faz o levantamento, fecha-se pelo preço. E muito culturalmente, isso até os condôminos, a pressão de fechar pelo mais barato. Queria saber como que você trabalha nessa questão de seguro para o condomínio. Essa é uma grande verdade, né? O condomínio busca sempre contratar um serviço, um prestador de serviço, e busca o melhor preço, né? Buscando ali melhor gerenciamento dos recursos que o condomínio tem. No entanto, a questão do seguro, ela tem algumas peculiaridades que são muito específicas e que, portanto, merecem especial atenção do síndico. O preço certamente não é uma delas, mas sim a cobertura.
Então é importante que o síndico verifique onde o condomínio está situado, quais são os riscos a que ele está mais exposto. E é importante que o síndico tenha ciência de que o seguro tem o objetivo de resguardar o patrimônio que está localizado nas áreas comuns e não o patrimônio do condômino. Então, num eventual acidente, uma queda de árvore, havendo danos à estrutura da área comum do condomínio, certamente ela estará coberta. Havendo dano a um veículo de um visitante ou de um morador, isso tem que ser visto com determinada restrição e o detalhe contido nas condições gerais do seguro farão toda a diferença nesse momento, né? Eu diria até que a regra geral é que não haja cobertura nesses episódios para esse tipo de bem. Então é importante que o síndico ele observe as condições gerais do seguro, a situação envolvendo o seu condomínio, a localização dele, e aí tome a decisão pela contratação. E também tem alguém, um consultor bem com conhecimento, de confiança, para poder assessorar nesse ponto, né? Perfeito. Não é uma decisão tão simples de se tomar, né? Perfeito. Eu diria que um tempo adequado para um síndico avaliar o seguro é pelo menos 30 dias. Então ele deve se antecipar à renovação do seguro, deve conversar com o seu consultor, deve tirar todas as dúvidas, deve dialogar com o conselho e aí, com a ideia madura, realizar a contratação ou a renovação do seguro. Sérgio, eu queria que você falasse um pouco sobre a possibilidade do que pode ser incluído e o que não pode ser incluído dentro de um seguro. Então, principalmente em desastres naturais, questão de inundação de garagem, que hoje em dia está muito em voga, a discussão na mídia, a questão de queda de árvores, incêndio, raios. O que é o padrão, né, para um seguro, aquele mais barato que normalmente o corretor passa até para os condomínios, porque sabe que é esse que a maioria, infelizmente, acaba fechando, e não é o mais barato que é o melhor, né? Tem que ser o melhor custo-benefício. E o que pode ser incluído dentro desses seguros? Quais são as possibilidades de inclusão? É assim, eu vou tentar usar todo o meu poder de síntese, porque o assunto é muito complexo, ele demanda muita informação, a gente... É difícil você tratar um assunto em tão pouco tempo assim, né? Mas eu vou tentar sintetizar para poder esclarecer um pouco melhor. Seguro de condomínio hoje, você tem duas opções de contratação, que é a modalidade simples e a modalidade ampla, né? O seguro do condomínio é uma obrigação do síndico, está previsto no Código Civil, né? Feito isso, a responsabilidade que está atrelada ao síndico no Código Civil, ele pode até tentar dividir isso com outras pessoas, com a assembleia, com o conselho, montar uma comissão de notáveis no condomínio para poder tratar o assunto seguro. Só que qualquer erro, qualquer falta de cobertura, a responsabilidade é do síndico. Sempre do síndico. Ele pode dividir a questão de opiniões, de consultoria, se embasar, mas quem vai arcar com possíveis problemas vai ser sempre ele, até em questão de ser responsabilidade civil criminalmente por algo que possa acontecer, né? Sem dúvida. É importante esclarecer. Sem dúvida. E então, dentro dessas duas modalidades que existem hoje no mercado de seguro, que é a simples e a ampla, a diferença básica de uma para outra, primeiro, o preço, né, que é muito mais caro a cobertura ampla do que a simples. De porcentagem, mais ou menos? 3, 4 vezes mais. Preço. Exatamente. E aí cabe ao síndico, né, ao síndico profissional, ao síndico que está estudando os assuntos, que está fazendo a sua previsão orçamentária, colocar dentro da sua previsão orçamentária já um custo. Você faz a cotação hoje da simples, que é mais de 90% dos condomínios estão com a cobertura simples, e já faça uma cotação com a ampla para você colocar na sua previsão orçamentária, porque esse custo vai ser maior. Mas se você dividir pelo número de unidades, é nada, né? E a responsabilidade é sua. Então, a minha sugestão para os síndicos é que já comecem a trabalhar a ideia de uma previsão orçamentária melhor estruturada para a questão do seguro do condomínio. Porque a ampla vale muito mais a pena. Ela vale a pena em diversas outras situações que... na cobertura simples, que a maioria dos condomínios contratam, a gente tem a cobertura principal, que é a básica, que é incêndio, raio, explosão, queda de aeronave e fumaça. Sem essa cobertura, não se contrata seguro para condomínio. Raio, para a questão de parte elétrica. Não, aí é outra questão que é bastante confusa, né, para as pessoas que não têm esse entendimento mais técnico. O raio, ele deixa vestígio. É a queda do raio dentro do terreno do condomínio, no próprio edifício, na edificação, é considerado a queda de raio.
Quando existe um dano elétrico, pode ser um raio que caiu no condomínio vizinho, no terreno próximo, e aí teve a oscilação de energia e causou o dano a equipamentos eletrônicos em função dessa oscilação de voltagem. Então, raio e dano elétrico são coberturas distintas. O raio está na básica. O dano elétrico é uma cobertura E opcional. o que está na básica do raio, por exemplo? O que ele cobre? Para que tipo de... Todo dano material causado dentro do terreno do condomínio. Então, todo aquele dano que for sofrido ali, ele vai deixar um vestígio. Pegou sei lá, na estrutura na laje, pegou em alguma área comum ali do condomínio e deixou um vestígio, aquilo virou um dano e, consequentemente, ele é coberto dentro da apólice. Um ponto importante, está coberta a questão de raio. E aí é verificado que o condomínio tinha um problema no para-raio, ou não tinha realizado a NR10, ou a ABNT não estava sendo cumprida de maneira correta, a seguradora não cobre. Então, aí é uma outra questão também que a gente fala, né, do depende. Todo sinistro, ele vai passar por uma análise, um processo de regulação desse sinistro. É importante que o condomínio, óbvio, né, por questão que é obrigação do síndico, zelar por todas as normas, tentar tudo com as suas manutenções em dia. Tá? Mas o que eu digo, né, com uma experiência de mercado? O sinistro, quando ele é negado, o corretor ele tem que trabalhar para transformar isso num sim, desde que isso seja algo plausível. Né? Então, o que eu vou dizer para você? Não tem a manutenção, o para-raio está com um problema. Isso é algo que é obrigação do segurado, né? No condomínio, né? Na responsabilidade do síndico. Só que se aconteceu o evento e esse problema foi um problema recente, eu acho que ele cabe sim a indenização, porque é um problema recente, está em tratativas para arrumar. Mas pode ser que seja negado pela seguradora. A pode vai fazer uma perícia para verificar. Isso, pode. Aí já vou voltar para você, vou trazer aqui para o Arantes. A importância, né, Arantes, de se cumprir ABNTs, normas regulamentadoras, porque muitos síndicos não veem essa questão como uma prioridade, deixam de lado, e aí pode ter um seguro até de maneira expandida, que custa 3, 4 vezes mais, e na hora de cobrir não vai ser coberto porque o síndico não realizou com as suas obrigações. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Exatamente. O síndico deve ter uma agenda para acompanhar anualmente o vencimento das certificações que são exigidas. A administradora normalmente auxilia o síndico na entabulação desses prazos e, com certa frequência, avisa com antecedência. É muito importante que o síndico dê atenção às manutenções preventivas, à obtenção das certificações, e faça isso de modo a documentar para que numa ocorrência de um sinistro ou numa visita de um agente, ele tem ali toda a documentação para demonstrar. Além da medição ômica, que é obrigatória anualmente, os condomínios também devem manter em dia a certificação do AVCB. Sim. Né? Isso é muito importante no momento em que acontece um sinistro. Laudo elétrico também é necessário. Exatamente. Temos muitas coisas que são obrigatórias. Exatamente. Cada seguradora exige uma relação de documentos para a liquidação do sinistro. Então, é importante que o síndico tenha ciência de quais são os documentos que a seguradora que ele contratou exige, e nisso o consultor de seguros pode ajudar bastante. E manter tudo isso em dia, obviamente. Perfeito. Eu quero falar com vocês, principalmente no segundo bloco, da questão do que cobre hoje. A gente já falou, por exemplo, agora aqui da questão do raio. Quero entrar um pouco na questão de danos elétricos e quero saber o que pode ser coberto por essa cobertura expandida, essa cobertura ampla, que é um seguro que custa 3, 4 vezes o preço, mas para que o nosso síndico que esteja nos assistindo, o nosso administrador de condomínio que esteja nos assistindo, consiga chegar numa conclusão de qual a melhor opção para ele. Antes disso, eu vou chamar um quadro que é o Síndico de Sucesso, Olho na Tela. Sou Eduardo Tavares, síndico profissional e atuo na região leste da Grande São Paulo. Como morador em condomínio, eu senti na pele e no bolso o que uma má gestão poderia causar. Sendo assim, entrei para o corpo diretivo, comecei a participar e, mesmo com conhecimento na área jurídica, senti a necessidade de me profissionalizar para que me tornasse síndico. Como todo trabalho inicial de síndico, algumas barreiras precisarão ser superadas,
mas com um bom trabalho, conhecimento e profissionalismo, você conseguirá superá-las com menos dificuldades. Mesmo com bastante conhecimento na área administrativa e jurídica, somente após a realização do curso é que eu consegui abrir a cabeça e a mente para o que realmente é uma gestão de condomínio e vi que tem muito passo a ser trilhado. O estudo nunca para. Atualmente eu administro um condomínio com 243 unidades e a projeção é que para um ano e meio esteja atendendo de 4 a 5 condomínios pelo menos. O futuro da sindicância é promissor. O mercado está mais competitivo e os moradores mais exigentes. É necessário que o síndico esteja preparado para atingir todas essas expectativas. Para um síndico ser bem-sucedido, é necessário que ele tenha conhecimento, bom relacionamento e acessibilidade ao morador. Bom, estamos de volta. Já deixei o tema aí para a gente discutir no segundo bloco. Fiquem atentos que as perguntas vão ser bem interessantes e esclarecedoras para o nosso público. E você que está em casa terá essas respostas e muito mais na sexta-feira. Até lá!